seja muito bem-vindo nessa aula, então, onde a gente vai ver uma automação bem bacana, simples, mas muito poderosa, quando você quer ter a gerência e gerir, né, o saldo que você coloca nas suas contas de anúncio dentro do MetaEds. Então, sem mais delongas, bora para minha tela. Então, aqui eu estou na automação em si. Você pode ver que ela é bem simples. Eu vou explicar o passo a passo aqui do que eu utilizei, tá? E como você pode adaptar conforme a sua estrutura, quantas contas você tem, quantas BMs você tem. Então, eu vou explicar aqui passo a passo. Começando aqui. Aqui eu tenho um fluxo linear, ou seja, ele vai aqui de uma forma reta, né? Não tem outros caminhos indo para cima, indo para baixo. Pode ter alguma variação que tenha esses caminhos? Pode, no caso de você ter mais contas de anúncio, mais BMs, isso daí vai acontecer, tá? Mas aqui eu tô dando um exemplo curto de uma conta de anúncio só em uma BM, tá? E mais para frente nessa aula eu falo como você adapta para ter mais possibilidade de pegar mais informações de outras contas de anúncio, de outras BMs e tal. Existe uma aula aqui já presente dentro da nossa comunidade, que é quando você cria uma planilha para gerir todas as suas contas de anúncio e os tokens de acesso da API do Facebook. Você já tem acesso a essa aula, você pode estar lá vendo como você monta essa planilha, e é justamente ela que estamos utilizando aqui, onde a gente busca contas de anúncio mapeadas, tá? Então, primeiro de tudo, a gente tem o trigger aqui, né, que é o que dispara. Basicamente, ele é um schedule trigger, ou seja, ele vai rodar essa automação a cada período que você configurar nesse trigger, nesse disparador, tá? Então aqui, o que está acontecendo? Ele sempre vai rodar no intervalo de meia-noite entre um dia e outro, tá? Então sempre quando chega meia-noite, ele roda essa automação. Você pode mexer aqui como você quiser, você pode deixar em dias, pode deixar em minutos, pode deixar em horas. Eu recomendo dias porque dependendo do volume de quanto você investe por dia nessa conta, você ali a opção de dias vai atender perfeitamente, tá? Ainda mais para quem tem, por exemplo, clientes de negócio local, que a verba às vezes não é tão alta, né? Mas aí, claro, depende da tua verba investida por dia, tá? Tem gente que investe aí 20 mil, 30 mil por dia, ou até 3 mil por dia. É interessante você diminuir um pouco esse período para você trazer essa informação, tá? Principalmente se a tua conta de anúncio for limitada a cobrar valores pequenos, por exemplo, chega a 3 mil, chega a 5 mil, o Facebook já está cobrando. Então, se isso é configurado na sua conta de anúncio, vale a pena, se você tiver um investimento alto, diminuir esse período, tá bom? Então, aqui nesse próximo nó, a gente tem a planilha. A planilha nada mais é que essa daqui que você já viu, tá? Onde a gente gera o token lá dentro da API, você também tem aulas de como fazer isso, tá? Que basicamente vai ser um token que vai ser gerado a partir de um aplicativo conectado à sua BM em si, tá bom? Depois você coloca o nome da conta aqui como uma questão de organização apenas. O ID da conta aqui é muito importante, então a identificação da conta de anúncio é importante para você poder rodar essa automação, tá bom? Então aqui você coloca essa informação, também na aula a gente explica como você pega, e as outras colunas aqui são mais por motivos de organização também para a gente colocar aqui, porque também tem uma aula explicando uma automação que a gente vai testando esse token para ver se ele sempre está funcionando, tá bom? Então essas colunas aqui basicamente vai trazer essa informação para nós, tá bom? Porque existem tokens que você gera que eles têm uma validade, mas existem tokens que você gera que são permanentes, tá bom? Então aqui eu tenho essa informação onde eu faço o quê? Eu dou um read nessa planilha, tá? Então aqui, ó, eu estou selecionando a planilha, ok? Aqui eu estou selecionando a aba da planilha, então se você for ver aqui, a aba está em Facebook, ok? E aí eu estou dando uma operação aqui, get rows, tá? E ele me retorna tudo que tiver naquela planilha aqui, tá bom? Então aqui, ó, são as informações que estão na planilha em si, ok? E claro, conforme você for tendo mais contas de anúncio, você vai adicionando aqui o token, o ID da conta e as outras informações, tá bom? Lembrando que se você for adicionar uma conta de anúncio aqui, a segunda conta de anúncio, e ela faz parte da mesma BM que a primeira conta que você adicionou aqui, provavelmente o token você não precisa mudar, tá? Você só repete ele para a linha de baixo aqui, tá bom? Dando um Ctrl+C, Ctrl+V. E assim você vai colocando. E aí sim, quando você for adicionar outra BM, por exemplo, você coloca aqui o outro token, tá? Que você gera lá também vendo na aula. Então, tenha atenção aqui aos detalhes nessa configuração aqui, senão a automação não vai funcionar, tá bom? Lembrando aqui, se você está lidando com diferentes contas de anúncio e cada conta pertence a um cliente diferente, é bom você colocar no nome da conta aqui a identificação desse cliente, tá bom? E aí você tem toda a organização sendo feita, ok? Basicamente, então, nessa segunda etapa aqui, eu dei um get para pegar essas informações, ok? E aqui está a nossa requisição que a gente faz na API da Meta, tá? Eu vou deixar aqui essa documentação que está anotada aqui, tá? Então, essa documentação aqui que está em inglês, mas acho que se você traduzir aqui ou acessar na versão BR, você vai conseguir entender aqui em língua portuguesa, tá? Basicamente é essa documentação que a gente utilizou para fazer essa requisição, tá bom? Mas eu vou explicar ela em mais detalhes para você agora.
Aqui dentro da requisição, o que a gente vai ter? A gente vai ter um método get, ou seja, então eu estou pegando, o get em inglês é pegar, né? Eu estou pegando, então, informações, e aqui eu tenho a URL, o endpoint que eu vou pegar essas informações. Então eu vou trazer aqui, ó, deixa eu até dar um zoom para vocês. Aqui, ó, a informação é esse endpoint do Facebook, aqui um traço, e aqui no final a gente vai ter uma barra ACT underline a identificação da conta. Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu peguei aqui a identificação da conta, lembra que eu disse que é muito importante? A gente pega aqui essa identificação e depois vem aqui, ó, e coloca a variável, ok? Ctrl C, Ctrl V, depois que eu fiz esse processo aqui de copiar o caminho do parâmetro, tá? Show de bola. Coloquei essa informação aqui e aqui eu vou colocar algumas outras informações. Então, passando passo a passo aqui, eu vou selecionar o Send Carry Parameters, ou seja, eu estou enviando parâmetros de URL, marcando essa opção. E esses parâmetros de URL vão ser nada mais ou menos que o fields, o campo fields, onde eu vou dizer para o Facebook o que eu quero através daquele endpoint, quais são as métricas, quais são as informações que eu quero. E aqui eu tenho o parâmetro Access Token, que é aquele token aqui que a gente colocou também, tá? Então eu copio o caminho do parâmetro e aqui eu dou um Ctrl V, tá bom? Ele vai trazer essa informação. Presta atenção que quando ele traz essa nomenclatura aqui JSON no começo e não coloca o nome do nó, por exemplo, de onde ele está pegando essa informação, ele está pegando essa informação do nó anterior, tá? Então, se você, por exemplo, vir aqui depois e colocar algum nó entre a planilha e o HTTP request, isso aqui vai dar erro, tá bom? Porque ele sempre pega especificamente do nó anterior. Então, como é que eu faço para não ter esse problema? Eu posso vir aqui abrir o nó da planilha, eu posso vir aqui, ó, em token, copio daqui essa informação, aí eu abro o HTTP request e venho aqui e colo dessa forma. Tá vendo que ele colocou a referência ao nó do Google Sheets? Dessa forma aqui, se eu mudar esse HTTP request para qualquer outro lugar na minha automação, ele ainda vai conseguir pegar essa informação se o fluxo correu por esse nó do Google Sheets, tá bom? Então, eu utilizo dessa forma também aqui, caso eu venha mudar a automação em algum momento, ok? Aqui dentro dos fields, você pode ver de novo na documentação o que você pode trazer de informação, ok? Então, aqui nessa parte, ó, você vai encontrar parâmetros e depois campos, tá vendo? E aqui tem todos os campos que você pode trazer naquela configuração, tá? Então, aqui, ó, explicando para vocês cada parâmetro, a gente tem, então, um amount spent que vai trazer quanto foi gasto naquela conta de anúncio, né, especificamente, no tempo inteiro, tá? Interessante falar isso daqui. Balance aqui é a métrica que você está interessado, então presta atenção nisso aqui. O balanço, trazendo aí a tradução em português, basicamente vai ser o saldo que você tem disponível caso a sua conta esteja configurada com boleto, presta atenção nisso aqui. Se a tua conta estiver conectada, configurada, melhor dizendo, com cartão de crédito, isso daqui é o saldo devedor, tá? Entendeu isso? Balanço aqui vai trazer quanto de saldo você tem caso você tenha configurado com boleto, e vai trazer quanto você já está devendo caso for cartão de crédito, ok? Currency aqui ele vai trazer BRL, ou seja, ele traz a moeda que está configurado a sua conta de anúncio, ok? Disable Reason aqui ele vai trazer um ID, então aqui, se a tua conta for desativada por algum motivo, ele traz um ID aqui e aí você vai ter que ver na API ou na documentação do Facebook qual que é o motivo daquele ID específico que ele trouxe, tá? Spend Cap aqui é variável, às vezes ele traz ali o quanto você limitou para essa conta gastar, então, por exemplo, eu limitei a ela gastar 5 mil e depois cobrar, ele vai trazer às vezes 5 mil. Não é tão estável aqui nos testes que eu fiz, mas vale a pena você testar aí para ver se traz essa informação para você, tá? Aqui, nesse próximo parâmetro, ele vai trazer o nome de quem está como pagante dessa conta, né? Aqui, beneficiário, ele também traz o mesmo nome. Account status, aqui é o status da sua conta, então se ela tá 1, quer dizer que a sua conta está ativa, ok? Então se você for ver aqui na documentação, ó, tá vendo? Account status aqui, ó, 1 active, 2 disabled e aí outros parâmetros aqui, outras informações, tá bom? Então age aqui, que é o próximo, a gente tem aqui, ó, amount of time the ad account has been open in days, ou seja, quantos dias tem a sua conta de anúncio, quantos dias ela foi criada, tá? Você pode dividir isso por 365 para você trazer o ano, por exemplo, quantidade de anos que a sua conta está ativa desde a criação, tá? Business name aqui é o nome da BM. Pay account false, ou seja, se ela é uma conta do tipo pré-paga, né? Boleto, não é, então aqui vai trazer falso. E aqui a gente tem o ID da conta em si, que é também, coincidentemente, o mesmo parâmetro que eu coloco aqui para trazer no endpoint, tá bom? Show de bola, sem segredo nenhum aqui, tá? O que acontece aqui para a gente fazer, por exemplo, uma notificação quando o saldo está baixo ou quando o saldo está quase sendo cobrado, tá? Nos casos de cartão de crédito. A gente vai filtrar se o saldo é baixo e avisar no WhatsApp, tá? Então eu tenho aqui um filtro, né? O filtro ele é um pouquinho diferente do if, apesar de que os dois são bem semelhantes, tá? O filtro ele só vai
passar para frente de acordo com a condição que você colocou aqui. Então ele não tem segundo caminho, tá? Ele é só um caminho. E aqui o que eu utilizo? Eu utilizo justamente o parâmetro balance divididos por 100, tá? E aqui eu coloco is less than, ou seja, é menor que o valor que eu coloco aqui, que é 3.000. Ou seja, e agora, ó, balance, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo 100. Então eu tô supondo aqui um cenário onde a minha conta vai ser cobrada quando eu chegar no limite de 3.000 reais de gasto. E por que eu tenho esse 100 aqui? Se você prestar atenção, ele traz esse número aqui para mim, tá? Se eu vier na calculadora aqui com esse número, o que vai acontecer? Ó, colei esse número e vou dividir por 100, tá? Ele vai me trazer 2.826,84. Esse é o valor que está lá dentro do meu gerenciador. E está, como você pode ver, quase cobrando aqui, porque está chegando nesse balanço de 3.000 que eu defini aqui dentro do filter, tá? Ou seja, ele está quase me avisando aqui que vai cobrar. Para você ter ali uma margem de erro, digamos assim, para quando chegar perto de 3.000 e você já ser avisado, você pode diminuir esse valor para 2.800, tá? E aí você fica ciente que quando ele chegar em 2.800 e passar desse filtro aqui, ou seja, for maior que esse valor, o balanço que está chegando aqui, ele vai avisar no teu WhatsApp, tá? Para você não ser surpreendido quando chegar no 3.000 e ele cobrar, ok? E aqui eu estou utilizando a API da Pluglead, tá? Que é uma ferramenta do WhatsApp muito simples de você utilizar. Eu vou deixar o link dela na descrição dessa aula, ok? E aqui basicamente eu estou colocando um telefone com parâmetro phone, é basicamente essa configuração, você coloca aqui a URL do webhook que ela te dá, e depois você coloca para qual telefone você vai enviar essa informação através do parâmetro phone, e aqui você define uma variável dentro da configuração do template lá dentro da Pluglead. Então aqui dentro da Pluglead, para você criar esse template, você vai vir aqui em integrações, adicionar uma integração. Aqui você pode colocar, tá? A aula N8N que eu vou colocar de exemplo. Aqui a plataforma você seleciona o N8N. Eu comecei digitando o N8N, daí ele já apareceu aqui para mim. Aqui você configura se você vai utilizar todos os WhatsApp conectados aqui dentro da plataforma. Eu gosto de selecionar um aqui mesmo, tá? E aqui eu coloco para salvar, tá bom? Beleza, ele criou aqui para mim, eu vou entrar. Aqui ele dá esse link do webhook, que é o que eu estou utilizando no HTTP Request. Então voltando aqui, é esse link aqui de cima, tá? Método post, ou seja, eu estou enviando informação, tá? E aqui eu configuro um template. Então aqui o que eu vou fazer? Aqui é o que você vai configurar que vai ser enviado na mensagem em si, tá? O que eu utilizo aqui? Eu utilizo uma variável aqui no cantinho, coloco variável genérica 1, e ó, ele dá esse label aqui, variable 1, tá? Eu coloco aqui para ele enviar, depois dou um próximo passo aqui e salvo essa alteração. Dessa forma aqui, eu posso utilizar configurando dessa maneira aqui. Variable 1, que é aquela que eu referenciei dentro do template, e aqui eu coloco a mensagem que vai ser enviada, tá bom? Como você pode ver, aqui eu coloco atenção saldo da conta tal, e é por isso que eu coloco lá o nome da conta. Então aqui, se eu for vir no Google Sheets, ó, eu posso vir aqui e apagar isso daqui, ó, tá? Como é que eu trago o nome da conta de anúncio? Eu venho no parâmetro, arrasto ela aqui para o meio, tá vendo? E aí trouxe essa informação. Ele fica vermelho aqui porque às vezes o N8N dá uma bugadinha no label aqui para mostrar, tá? Mas funciona, tá bom? O importante aqui é você configurar e ir testando para ver se chega certinho, ok? E aqui eu trago aquele parâmetro que a gente falou, que é o balance, e depois divido por 100 também aqui para trazer o valor certo que eu estou devendo ou que eu tenho de saldo, tá bom? Basicamente é essa configuração que eu faço aqui, sem nenhum segredo, tá bom? Muito simples de se fazer. Agora, Derrickson, eu possuo mais contas de anúncios. Como é que eu vou fazer essa informação aí? Como é que eu vou fazer para ele verificar todas essas contas? Basicamente, você vai vir aqui, ó, entre o nó do Google Sheets e o nó que você busca as informações na API do Facebook, você vai clicar em mais e depois você vai colocar um split em batches, tá? Ou seja, o loop over items, que é esse daqui, ok? Ele vai trazer essa informação aqui, ó, para você, esses nós, mas eu vou apagar esse daqui dando um delete, vou tirar essa conexão, vou tirar também essa conexão, e basicamente aqui no nó do loop over items, ele vai trazer aqui e separar cada linha que você trouxe no Google Sheets. Então, suponha que tem mais linhas, ele vai passar um por uma para frente, tá? Ou seja, aqui no caminho do loop, eu vou conectar ele no HTTP Request. Depois aqui no HTTP Request, eu vou verificar se todos os caminhos aqui estão corretos. Lembra que esse aqui deu certo porque eu fiz aquele esquema que eu te expliquei já no começo da aula. E aqui, ó, pode ver que ele tá cinzinha. Então, aqui ele já perdeu a referência. Eu vou ter que vir aqui no nó do Google Sheets, copiar novamente. Então, aqui eu copio o ID da conta, né? E venho aqui no HTTP Request e mudo, tá bom? Pode ver que ele ficou verdinho, já funcionou. E depois aqui eu vou ter que mudar esse filter para um if, tá? Porque não é mais linear a minha automação. Ela vai dar algumas voltas porque tem mais contas de anúncio, tá bom? Então aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou conectar esse if aqui, vou utilizar a mesma condição que eu utilizei aqui no filter, tá? Então aqui, ó, veja que ele reclamou que ele estava em vermelhinho, então eu tenho que mudar a condição aqui. Esse valor aqui, ele está em número, então eu tenho que utilizar aqui
aquela condição na aba de número, tá? Então, is less than, e aí eu coloco aqui o 2.800, tá? Aqui o que acontece? Então, se ele for menor que 2.800, o que vai acontecer? Ainda não chegou nesse teto. Agora, se ele for maior, eu coloco falso e aí sim ele me avisa. Até acho que eu me equivoquei aqui. Aqui nesse caso, para passar pelo filtro, vai ter que ser maior. Então, presta atenção nisso aqui. Às vezes a gente erra também, galera. Então, aqui, ó, em number is greater than or equal to, tá? Então, aqui, ó, se ele for maior que esse valor aqui, aí sim ele passa para nos avisarmos, tá bom? Então, dessa forma aqui, o que eu estou utilizando? Deixa eu até utilizar a mesma coisa aqui. Então, se esse valor que está chegando aqui, ele é maior que 2.800, ou seja, ele está naquele cenário dos 3.000 lá, ele está batendo quase no 3.000. Então, se ele for maior que isso daqui, ele está quase cobrando de mim. Então, dessa forma aqui, eu vou ligar o true, se isso for verdadeiro, eu aviso no WhatsApp, ok? Show de bola. Agora é o caminho do falso. Se isso for falso, a gente volta aqui pro loop over itens, que daí sim ele vai passar para a próxima linha aqui do Google Sheets, ok? E aí ele dá certo. Depois o Doni aqui, ó, quando ele chega nesse caminho aqui é porque passou todos os itens, passou todas as linhas do Google Sheets. E aí eu não preciso necessariamente ligar essa automação, ligar esse caminho aqui em algum lugar, porque ele não precisa fazer mais nada, tá bom? Agora, beleza, continuando aqui, ele passou pro true, ele avisou, eu também, depois de avisar aqui no meu WhatsApp, eu posso passar pro próximo item. Então eu ligo também esse nó do HTTP request pro loop over items, e aí ele passa para a próxima conta de anúncio. E aí ele vai passando, então, dessa forma por cada conta de anúncio e avisando caso seja necessário, tá bom? Show de bola basicamente foi essa automação. Você tem que prestar muita atenção. Você viu que até eu mesmo ali errei na configuração ali do if, na configuração do filter, mas é coisa assim que você vai aprendendo ao longo do caminho também. A gente erra também, é humano. Então, bora lá para a próxima aula. Espero que você tenha gostado dessa e até a próxima.